Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta nos nossos podcasts e hoje inaugurando uma parceria nova, né? Que em breve vocês vão conhecer mais sobre ela, né? E para esse podcast, então, nós temos aqui a equipe do Chama Clínica, parceria com a MediGo, e é um prazer receber a doutora Caroline Messeder e Dr. Fabrício Dias, que vão bater um papo super legal hoje com um tema muito gostoso, né, Carol? Um tema que a gente adora falar. Primeiramente, obrigada pelo convite. Essa parceria veio em ótima hora. A gente está muito orgulhoso do projeto que a gente está construindo. E vou adiantar para deixar uma curiosidade aí, todo mundo que está ouvindo, que vem coisa muito boa por aí. Deixar o Fabrício se apresentar e a gente comenta sobre o episódio de hoje. Olá, Carol, Paulo. Como a Carol disse, eu acho que essa parceria ela veio em ótima hora. A gente está muito feliz de estar aqui hoje, assim, começando um projeto. Eu acho que começando projetos, talvez assim, o primeiro de muitos, inaugurando esse projeto que a gente tem muita, que nós já pensávamos muito. Então, assim, vai ter muita coisa legal aí. E hoje conversar sobre um tema que a gente no nosso dia a dia vivemos, né? Eu acho que passamos todos por isso, nós médicos, e a gente vai poder compartilhar com todos aqui sobre um pouquinho da nossa experiência, da nossa vivência do dia a dia do médico, né? Formei agora os desafios do recém-formado e como facilitar a inserção no mercado de trabalho. A gente sabe todos os obstáculos que cercam o jovem que acabou de sair da faculdade ou esse aluno que formou e ainda está incerto do caminho que quer seguir. O que fazer, como buscar o plantão, como se cercar de uma certa forma um pouco mais segura, assim, dentro de um universo de possibilidades tão distintas e que também podem oferecer boas e oportunidades que nem são tão boas assim. Então a gente quer dividir um pouquinho da nossa experiência e compartilhar algumas dicas, né, Paulo? Nossa, você falou formei agora, né? Até arrepiei. Porque assim, eu tô com 20 anos de formado, né? Então, na verdade, 24 anos de formado esse ano. E realmente, assim, a gente vê a nossa história e lembrar desse processo de formação e o que eu sentia na época me dá uma sensação muito gostosa. Eu lembro que nos últimos meses de faculdade, né, aquilo que eu mais me preocupava era como eu saio daqui. O último dia de aula foi no dia 20 de dezembro de 2000, né? E a preocupação minha era como eu saio daqui atendo pessoas. Eu não me sentia pronto para fazer isso. Isso me dava uma angústia muito grande, né? Na época eu tive a sorte de ser aprovado num programa de residência médica e já terminei a faculdade sabendo que ia iniciar a residência médica, mas nas 2 últimas semanas de aula eu sentei com meu professor de internato de clínica médica, foi meu último internato, professor Luiz Otávio Savassi Rostia, e falei com ele: professor, eu não tenho condição de formar. Isso, a gente Todo forma com essa mundo, certeza, assim. com certeza. Falei para ele, falei assim, não tem como, é muito difícil, como que eu vou assumir a responsabilidade do cuidado de uma pessoa com o conhecimento que eu tenho, não estou pronto. E ele olhou para mim e disse: Paulo, eu fico muito feliz de você pensar assim, porque o médico que não sabe o tanto que não sabe é um perigo. Então isso me alentou um pouquinho, me acalentou um pouquinho, mas viver com essa ansiedade é complexo, né? É complexo e eu acho que eu chamo isso de medo do bem. Eu falo com os meninos, eu tenho medo de quem não tem medo, porque essas pessoas corajosas geralmente podem colocar a vida dos outros em risco, né? A minha angústia passava muito pelo medo de não ser uma boa médica. E aí, era muito engraçado, meu marido falava assim, mas o que é ser um bom médico para você? Eu falava assim, não sei, você é minha professora de clínica, eu quero ser Luciana Cristina, todo mundo diferente dela é ruim. E aí, eu já sabia que eu queria clínica médica, e o internato foi uma virada de chave. Então, essa também, para quem muitos estudantes de medicina nos assistem, e eu acho que isso é uma dica, assim, porque
fez muita diferença na minha formação entender a relevância do internato, o tanto que isso pode te deixar melhor preparado para atuar. A gente termina o internato, mesmo quando se dedica, quando faz direitinho, com a sensação de que não aprendeu tanto. Mas aí quando você vai para a residência, e nós depois, enquanto preceptores, a gente vê o abismo que é naqueles recém-formados residentes que fizeram um bom internato e que já têm algumas habilidades esperadas, que são construídas na formação ali na graduação, e aqueles que não têm, né? A gente estava conversando sobre isso. E a gente vê na prática, assim, como que o aluno chega, o recém-formado chega no mercado, assim, ele chega muitas vezes não só despreparado do ponto de vista técnico, né? Então, assim, ele chega despreparado do ponto de vista de gestão da carreira, de gestão da profissão, do onde vai trabalhar, como vai trabalhar, se vai trabalhar, se vai fazer residência médica. Então, assim, essa decisão de onde vai atuar, como vai atuar, muitas vezes a faculdade ela tem esse déficit de formação. A gente ainda tem isso ainda na faculdade. Então, assim, esse medo, eu acho que muitas vezes ele vem disso, assim, olha, tá, eu estou formando, passaram 6 anos e agora, assim, como que eu vou atuar no mercado? Qual que é a minha posição aqui? Medicina, eu acho que a gente vive diferente das outras profissões, assim, as outras profissões, por exemplo, a engenharia, a gente tem e em outras profissões, administração, o estudante ele já passa em estágios durante a faculdade. Então, assim, ele já se insere no mercado durante a faculdade, nos estágios fora, extracurriculares. Na nossa formação, no nosso internato, os nossos estágios curriculares, eles não fazem essa mesma inserção. Então, a gente é meio que, entre aspas, jogado no mercado quando a gente forma. E aí fica o aluno muitas vezes imaturo, ele não sabe, o recém-formado, né, muitas vezes imaturo, ele não sabe para onde se posicionar, o que fazer. Então, eu acho que esse déficit na formação ainda deixa a inserção no mercado mais difícil. Então... você falou de uma coisa, eu queria até falar um pouco sobre a formação, né? Como é que a gente consegue, hoje olhando para trás, eu consigo ver assim, o que me fortaleceu na minha formação, né? O que eu acho que fez a diferença para mim, que aos poucos eu fui juntando, né? Porque a gente entra no modo fazeção, né? Na faculdade, né? Modo fazeção, e aí faz um monte de coisa e depois você vê o que fez a diferença e o que não fez. Mas eu entendendo o que você está falando, Fabrício, pela característica da formação médica, né, durante a nossa formação, a gente vive em ambientes muito controlados, né? Então é tudo controlado para a nossa atividade, porque envolve os pacientes, envolve uma necessidade de não se ter erro, de não fazer iatrogenias, entre outras coisas. Então, esse ambiente controlado acaba entregando muito para o aluno, que é ótimo para o conhecimento, mas o sofrer na prática, né, o poder errar, o direito de errar, o médico não tem. O estudante de medicina não tem, o médico não tem, porque realmente não pode, né? E outras profissões, muitas vezes, têm essa possibilidade, né? De ir aprendendo com os erros, construindo, né? Dentro de um ambiente mais profissionalizante do que a academia, né? Então, a formação médica ainda está muito focada, né? Na visão academicista, né, com pouca visão prática, apesar do curso ter muita atividade prática, mas por pouca percepção prática da profissão, né? E aí a gente chega muito despreparado. Alguns estágios que eu fiz assim mudaram muito a minha realidade, né? Eu tinha uma dificuldade muito grande no 5º período, quando eu comecei a semiologia. Na época era 5º período, hoje os currículos já modificam isso. Eu tinha muita dificuldade de conversar com os pacientes, de fazer uma boa entrevista, né? E aí eu criei o meu plano. Falei assim, qual que é o meu plano para vencer a timidez de conversar com pessoas? É me obrigar a falar com muitas pessoas. O que eu fiz? Fui para o João 23. Né? Fui fazer um estágio de sutura no João 23 e lá eu atendia 15 pacientes por plantão ou mais, né? O que me fez perceber mais a diversidade das pessoas, que eu poderia chegar, conversar
entrevistar e moldar aquela conversa de acordo com o paciente. Então, foi um marco para mim dentro dessa minha evolução. A urgência e emergência me trazendo um desbloqueio, né, para eu tivesse essa formatação da minha anamnese, da minha entrevista, que foi muito interessante, né? Ao longo da carreira a gente tem ao longo da formação, né, a gente tem vários pontos que ajudam muito a gente, né, Carol? Com certeza, vários marcos. Isso que você falou é fantástico. Eu também fiz estágio no João 23, e aí eu perdi o medo que era diferente, que era o medo da prática, assim. Eu tinha medo, não gostava muito da parte cirúrgica, nunca foi um encanto para mim, era mais a parte clínica, mas eu tinha a noção de que para me formar a melhor médica que eu podia ser, eu tinha que passar por todas as áreas, inclusive as que eu não gostava. Por quê? Isso me faria uma clínica melhor, uma médica mais completa, com essa visão completa do paciente. E aí lá eu me obriguei a fazer uma coisa que eu não gostava muito, que era essa parte prática. E eu me vi exposta a uma situação que eu imaginava que eu não gostava e que hoje é uma das áreas que eu atuo, que é com procedimento na terapia intensiva e que eu amo. Então, essa visão para o aluno de se expor a diferentes ambientes vai permitir com que vocês desenvolvam habilidades, igual você desenvolveu de comunicação desses diferentes públicos, isso amplia a sua capacidade de adaptação e também de descobrir oportunidades e diferentes gostos, né? Assim, acho que isso é importante para você formar um profissional mais maduro e certo do que você quer. Porque quando você experimenta esses diferentes ambientes, você toma a sua decisão de uma maneira mais precisa e pensar que eu tenho que viver aquela realidade para eu saber se eu gosto ou não. O nosso pré-conceito, aquele conceito pré-formado, muitas vezes ele pode chegar no fim das contas e ser isso mesmo. Mas se você não experimenta, você não vai ser o melhor profissional que você pode ser, e isso tem muita diferença na prática. A gente que lida com o paciente cirúrgico, nesse comanejo clínico cirúrgico, a visão e várias coisas que eu aprendi na faculdade, no estágio, no internato de cirurgia, se aplicam hoje. Várias experiências que eu vivi são importantes hoje na minha prática. Então, o aluno, ao longo do curso, ele pode se ver imaturo de ter a noção real da importância daquilo no seu futuro profissional. Mas é importante a gente dividir isso, e isso fez uma diferença enorme para mim. E a gente sempre fala isso, que é um clichê de coach, né? Isso hoje, coach é muito comum, que é sair da zona de conforto, né? Total. Então, assim, o Paulo e Carol, vocês acabaram de falar isso, assim, quando a gente está na faculdade, nossa tendência o ser humano é assim, né? A gente tende a ficar, assim, aqui é melhor, esse ambiente aqui eu tô num ambiente mais controlado, e na hora que a gente começa a falar assim, gente, como que eu vou mudar essa realidade? Eu vou ter que fazer uma coisa diferente, eu preciso de virar uma chave aqui, sair da minha zona de conforto, sair do meu ambiente, que é ir para a emergência do João 23, me expor a uma situação nova, ir para um estágio diferente e encarar o estágio de maneira, não gosto disso, não vou fazer isso, não vou viver disso, mas eu vou ter que ir lá. Vou ter que ir lá para experimentar, para viver, para errar, muitas vezes, assim, errar não no sentido de prejudicar o paciente, mas, nossa, a gente aqui me expor a situações de estresse mesmo, de muita de tensão no sentido de, nossa, eu tô aqui, o que eu vou fazer, como que vai ser, meu preceptor, isso aconteceu comigo na toxicologia no João, vocês falaram, então assim, de receber uma ligação, você recebeu uma ligação, a pessoa do outro lado desesperada, precisando de uma orientação, a única palavra que você tinha para falar era uma palavra de conforto na hora, porque técnica você não sabia ainda, entendeu? Então, assim, e conversando no telefone, e aí isso vai construindo na gente habilidade de comunicação, vai construindo na gente a capacidade de gestão de crise, de gestão de conflitos. Então, isso é muito importante, assim, se expor a situações de desconforto. Eu acho que é ambiente melhor que eu falo que a formação durante a faculdade e a residência, para você se expor a isso, porque se expor, a gente vai viver. É uma exposição controlada, né? Uma exposição que tem alguém ali para você cair, tem alguém para te segurar. Então depois, se você cair, você vai cair, você vai ter que se levantar. Tudo bem, faz parte também. Mas é muito melhor quando você tem alguém para te dar a mão ali e falar assim, não, vem cá, você foi para o caminho errado, deixa eu te trazer para o caminho certo, né? Então, na prática, muitas vezes, e de novo, voltando para a realidade do mercado, quando a gente passa por esse momento
sem se expor a essas coisas, quando você formou, aí você vai falar assim, e agora? Exato. Fabrício, a sua fala me fez lembrar mais uma vez do professor Savassi. E tem uma questão que ele fala que é exatamente o que você descreveu, né, da nossa ansiedade por fazer o certo, por administrar tudo isso, né? E ele falava que a medicina é a arte de administrar incertezas sem demonstrar insegurança. E quando a formação, né, do médico, ela precisa da repetição, justamente porque no livro é uma doença, né? Mas quando você trata de pessoas realmente, né, você observa que aquela doença ela nunca é a mesma, porque ela se apresenta de formas diferentes em pessoas diferentes, e a repetição faz com que a gente consiga, né, fazer aquilo que a gente entende que é o melhor naquele momento, né? E isso gera uma insegurança muito grande, mas a gente tem que passar isso com uma tranquilidade para que a pessoa se sinta confortada, né? E acolhida, né? E principalmente aquela que nos chega, por exemplo, no plantão de urgência e emergência, porque ela vai chegar lá sem nos conhecer, sem nos escolher, né? Então, eu hoje tenho minha atividade muito intensa em consultório, e a maior parte dos pacientes que lá estão comigo me escolheram, né? Mas na urgência e emergência ele não me escolheu, ele chegou e estava lá eu, né? E isso faz toda a diferença. E quando você compreende isso, acolhe aquela pessoa bem, a relação se estabelece muito mais rápido, muito mais fácil. E também faz toda a diferença. Eu queria tratar de um assunto que é outro marco que é muito legal, a primeira receita e a primeira prescrição, gente. Exatamente, né? Como é que foi para vocês, assim, só citando, a primeira vez que eu peguei uma folha de prescrição para preencher do zero, eu fiquei parado olhando para ela 1 hora, e aí liguei para o meu preceptor de residência e falei assim, vem me ajudar? Ele falou, Paulo, eu estou no consultório. Eu falei, pois é, mas eu preciso de você. E ele foi, né? E ele foi e sentou comigo e fez a prescrição. E daí para frente eu consegui fazer. Mas essa folha em branco é terrível, né? Sem ninguém do lado, né? Terrível. E eu lembro que a primeira eu errei. Eu falei, ai meu Deus, isso tudo errado. Eu tive que fazer de novo. Como a gente construiu a nossa carreira, assim, isso é bacana porque quando eu estava na faculdade recém-formada, eu buscava inspirações, pessoas em quem eu olhava e falava assim, meu Deus, eu quero ser como essa pessoa. Ou então, pessoas com uma carreira de sucesso que eu olhava e falava assim, quero fazer como essa pessoa fez. Então, dividir essas nossas experiências é muito valioso para que as pessoas saibam que a gente passou pelas mesmas angústias, pelas mesmas incertezas, pela dificuldade de preencher uma receita. E isso também gerou em nós muita ansiedade, muita angústia. Eu me formei no meio do ano. E aí eu tinha 6 meses, eu já sabia que eu queria fazer residência de clínica médica e tinha 2 opções, basicamente. Plantão de medicina do trabalho e plantão de emergência, plantão em porta. E aí havia mais favorável, assim, mais disponível, era em UPA. E eu tinha certeza que eu não estava preparada para lidar com as emergências. Não me sentia pronta, não achava que eu tinha conhecimento e que eu ia expor meu paciente. Então, eu não queria me expor e não queria expor meu paciente. Então, procurei um caminho que pudesse me dar o meio termo ali. Medicina do trabalho me dava o dinheiro e era uma zona de conforto, mas que não era algo que eu me realizava fazendo. Então, e eu sabia que não ia me dar um retorno. E aí, eu me aventurei com uma amiga para pegar o plantão em porta da UPA. E a gente foi até a UPA, então isso é outra coisa que eu acho que também é um desafio, é uma angústia do recém-formado. Vou trabalhar, como que eu vou escolher onde trabalhar? Você até comentou sobre isso, né, Fabrício? Que são muitas opções. Então, uma dica também vá até o local de trabalho, procure conversar com as pessoas naquele local de trabalho para saber como é que é o ambiente, como é que é a rotina, como é que é o sistema, como é que é o pagamento, porque são muitas promessas e a gente vê na prática que às vezes as promessas não são tão bem fundadas. E aí, eu não me sentia segura de dar o plantão sozinho, eu dividi o plantão. A gente chegou à metade, mas estava tudo bem. Até a gente pegar a segurança, e a gente fez assim 1 mês, perguntou para a coordenação. Então,
Fabrício é coordenador de pronto-socorro, ele vai falar com muito mais expertise do que eu, mas saber se portar também. Isso é uma outra dica que o recém-formado às vezes não consegue. Como se dirigir ao seu coordenador, como pedir uma vaga, como se apresentar. Isso tudo é importante. E te diferencia num universo aí de 40 mil médicos formando por ano. Se você não se diferenciar nesses detalhes, você é excluído, porque a gente tem muito mais oferta do que a gente tinha. Então, acho que isso, escolher esse ambiente de uma forma mais segura, dividir no plantão, sabendo que eu ia pegar só a ficha verde, me tornou mais segura para eu dar esse passo até a residência. A gente fica com... antes até da receita, eu acho que o meu primeiro paciente, que eu sentei na frente do paciente, que a consulta demorou... Um atendimento era num posto de saúde. Eu comecei a trabalhar com medicina de família e comunidade quando eu formei. Meu primeiro paciente, a consulta deve ter demorado 1h30, mais ou menos assim. E aí, no final da consulta, a enfermeira, que era a enfermeira da equipe de saúde da família, ela chegou para mim: doutor, vai demorar assim sempre? Eu falei: eu espero que não. Eu espero que não demore tanto, porque ela falou: doutor, porque tem mais 12 pacientes para você atender. Eu falei: tá, mas eu falei: tranquilo, agora são 8 horas da manhã, eu saio às 17. Não, doutor, é até o meio-dia. Eu falei: então já são 9h30 e eu demorei 1h30 para atender, ainda tem mais 11. Então, assim, aí foi perpassando tudo. A primeira vez que eu fui escrever, que fui orientar um paciente a conduta, e isso foi tão angustiante, assim, eu falei: gente, e agora? Ele vai voltar pior, e o que eu vou fazer com esse doente? Então, assim, esse estresse, esse medo de dar errado me fez, assim, falei: eu tenho que fazer alguma coisa para mudar isso. Assim. Então, a gente vai começando a desenvolver, estudar, procurar alternativas da busca de conhecimento, e foi quando até me gerou a necessidade mesmo. Eu falei: gente, eu preciso de fazer residência. Então, assim, sem residência médica, eu acho que é impossível eu continuar do jeito que está. Assim. Eu vou conseguir trabalhar aqui, eu vou aprender esse trabalho, mas está faltando alguma coisa. Falta alguma coisa na formação. Então, assim, no plantão de emergência, eu acho que aí é o pior, assim. Eu acho que aí essa sensação vem em uma forma muito importante. Porque, você falou muito bem, Paulo, assim, que é aquela necessidade da construção de uma relação médico-paciente em minutos. É muito diferente, né, do consultório, é muito diferente de uma internação. Você tem tempo, muitas vezes até na terapia intensiva mesmo, a gente tem mais tempo de construir uma relação. Agora, na emergência, você tem minutos. Então, assim, essa forma com a qual a gente vai lidar com o paciente numa situação crítica, em que a gente fala muito isso, né, a gente trabalha com medicina interna, terapia intensiva, nós não somos escolhidos, né? Então, assim, os pacientes chegam sem nos escolher. Então, assim, é raro isso acontecer, né? Dentro do hospital, dentro da terapia intensiva, dentro da unidade de emergência. Então, é isso, Carol, assim, na UPA, quando você começou lá a trabalhar, chegavam até você pacientes que estavam ali desesperados, angustiados, nervosos com aquela situação, e você tinha que construir, naquele momento, uma situação que mostrasse para ele olha, na sua angústia, naquele medo que você estava sentindo, extrema insegurança, de que, olha, eu estou aqui para te ajudar. Então, assim, e passar segurança quando você está inseguro é a coisa mais difícil que tem. Então, tem vários trabalhos que falam sobre isso, né? Assim, de avaliação de atendimento no pronto-socorro, percepção do cliente, né? E quando a relação médico-paciente é bem estabelecida, o paciente sente essa segurança. E aí não importa a conduta, poucas vezes ele questiona a conduta, quando ele sente segurança e firmeza no médico. Então, essa parte também é muito importante. E aí é o que a gente sempre fala, da necessidade do nosso desenvolvimento, das hard skills, que aí é o conhecimento, a técnica, que é fundamental, gente. Na emergência, muitas vezes, nosso raciocínio ele tem que ser bate-pronto. A gente tem que ter o que a gente fala do reflexo medular. Não tem muito tempo para consultar, para lembrar, para discutir com o colega. Então, tem que ser mais rápido. Eu tenho que saber até o que consultar. Isso é rápido. Agora, muito importante também, as soft skills,
que é esse médico completo, que a gente acredita é o médico de excelência, é a medicina na melhor prática que ela pode alcançar de performance, né? E aí essa completude ela é muito importante. Juntar isso tudo como recém-formado é sempre complexo. Muito. Né? Muito complexo. Então, esse é um ponto também muito importante, né? A gente saber que a maturidade nossa como médico, ela é construída continuamente. Continuamente. Isso não dá para a gente imaginar que a gente vai estar pronto quando forma. Tá? A gente forma um marco. É um marco em que a gente adquiriu competências o bastante, né, dentro daquele projeto pedagógico que nos foi colocado, para que a gente possa ir ao mercado e fazer atividades em urgência, emergência e medicina de família e comunidade. Hoje, os programas pedagógicos de formação da medicina têm como este objetivo. É interessante que daquilo que eu formei, por exemplo, para hoje, né, o tempo de urgência e emergência é maior do que eu vivi. Né? O meu internato de urgência e emergência foi sutura, que eu já tinha feito no 6º período, né? E foi um atendimento em pronto-socorro, mas com um volume de pacientes muito pequeno. Né? Então, hoje a gente vê que a gente tem ambientes nos quais os internatos de urgência e emergência acontecem, né, que permitem um pouquinho mais dessa atividade, permite a vivência daquele ambiente, mas como tem sempre alguém do lado, o estudante de medicina muitas vezes ele não percebe a importância dele se imaginar sozinho. Né? Então, eu acho que assim, ter a cabeça que faz com que a gente imagine situações, se eu estivesse sozinho, o que eu faria, como é que eu faria, como que eu toco isso aqui, né? Pensar adiante, enquanto você está na faculdade, pensar o quando você vai estar sozinho, quando você está estudando, pensar em como seria a apresentação desse paciente. É um erro grande de estudo, né? A gente ficar só na técnica, e muitas vezes as provas são complicadas por causa disso. Porque você estuda para responder questão de múltipla escolha, né? Enquanto você deveria estar estudando para imaginar cenários de apresentação e como que esse paciente chegaria para você e como você chegaria naquele conhecimento que você está lendo. Então, isso também faz diferença para que você se prepare e chegue naquele ambiente pós-formado, né? Mais preparado, um pouco menos ansioso. Né? Funciona? Bom, eu acho que em parte funciona. Você falou uma coisa importantíssima, que é a experiência todas essas variáveis aí que são importantes para nossa atuação médica. A experiência é uma variável de grande relevância e ela só com o tempo. Então, esse ponto aí deixa a angústia maior ainda. Nossa, mas eu preciso ter e é o tempo que vai me dar e eu não estou disposto a esperar esse tempo todo. Como que eu vou adquirir experiência ou talvez aumentar a minha capacidade de absorção de conhecimento, de técnica, vendo como é que profissionais de referência daquele cenário, né, daquela área de especialidade faz, tendo boas referências dentro da medicina, se preparando tecnicamente. Então, acho que o controle, a gestão de risco, ela é importante. Então, quando eu decidi não pegar uma área vermelha, eu tinha noção, dentro das minhas habilidades, quais habilidades eu estava disposta a avançar, uma zona ali de conforto que eu estava disposta a sair dentro de um limite de segurança. Então, isso é um ponto fundamental que eu acho que o recém-formado, o médico que está aí no mercado de trabalho, recém-introduzido no mercado de trabalho, tem que ter. Eu quero aumentar a minha zona de segurança, então eu posso me capacitar melhor para isso. Como? Cursos voltados para essa área, ampliar a minha técnica, ampliar a minha capacidade de identificação do paciente grave, de condução desse paciente, talvez acompanhar um profissional antes de me sentir totalmente preparado, por que não acompanhar? Então, eu faço a minha fonte de renda ali principal, a gente sabe que o dinheiro é importante, né, para todos nós, assim, garantir que os custos, né, serão cumpridos, mas que, além disso, se isso é importante para mim, eu posso aumentar a minha experiência dessa forma indireta até eu me sentir pronto para isso e aí sim ampliar um pouquinho e sair dessa zona de conforto de uma modo mais seguro. Como é que você pensa sobre isso? Eu acho que a gente tem hora para se expor.
Então, assim, eu acho que é importante a gente se expor a situações. É o que você acabou de falar, Paulo, e assim, e é isso, cara. Dentro dessa zona de segurança, é importante a gente ter situações de exposição mesmo, em que você, por exemplo, estou no meu estágio acadêmico no internato, por exemplo, ou no estágio extracurricular. Como que eu me imagino naquela situação? Espera aí, eu vou sozinho atender esse paciente. Eu sei que tem ali um background para mim, alguém que vai me dar o suporte, mas eu vou lá me expor sozinho aquilo. Vou tentar resolver aquela situação sozinho. Assim, chega um paciente na unidade de emergência que eu estou no meu estágio, deixa eu fazer o primeiro atendimento. Não estou falando nem aquele paciente crítico, não, mas um paciente que eu vou, aqui nessa zona de segurança eu vou me expor a essa situação para ver como eu faria. Então, assim, e depois ir lá conversar com o meu chefe, o preceptor, o staff que está ali, para ver, olha, meu pensamento foi esse. Então, assim, o que a gente vê hoje, nesse imediatismo que você acabou de falar, Carol, eu preciso de logo, eu tenho que ter experiência logo. Paulo falou, tem 24 anos. Então, assim, olha como que isso foi construído ao longo do tempo. Então, e hoje a gente está numa era da tecnologia, da inteligência artificial, que a gente estava conversando isso aqui há pouco, assim, que a gente precisa de tudo muito rápido, e isso não é rápido. Conhecimento e experiência é tempo. Então, eu preciso de me expor, experimentar, tentar. Se a gente não faz isso, não treina, se a gente pode estudar, e as formas de estudo hoje me incomodam um pouco, principalmente tudo é prova, tudo é teste, tudo bem, a gente tem, mas a gente acaba não se preparando muitas vezes para ser médico na faculdade. Para o paciente, né, tem uma subversão mesmo de valores assim, da preparação. Isso já aconteceu com a gente, né, quando a gente estava na faculdade, da preparação para as provas de residência, que estão cada vez mais concorridas, que isso é importante, a gente não tem dúvida nenhuma, a gente não tira o peso disso na formação, pelo contrário, nós somos todos grandes defensores da importância da residência na construção da carreira médica. Mas que isso é uma parte da formação do médico. E quando o aluno, ainda na faculdade, ele decide por focar totalmente em passar na prova, ele deixa essas habilidades todas que a gente está comentando aqui de lado. E aí, quando ele cai na residência, cai no mercado de trabalho, ele cai deficiente. Deficiente de várias habilidades. Gestão, gente, gestão de pessoas. Como falar com o colega no plantão, como se referir ao técnico, ao enfermeiro. A gente sabe que numa rotina de pronto-socorro, de atendimento, além do estresse do paciente, tem às vezes você comunicar, tá diante de uma sepse, por exemplo. Você precisa de um atendimento rápido. Existem formas e formas. Você pode pedir para o enfermeiro fazer rápido, de uma maneira gentil, educada, polida. Ou você pode ser grosso e acabar com o seu plantão. Porque aí você vai fazer uma vez só e acabou. Então, isso tudo, quando você se permite viver essas experiências, se expor e buscar oportunidades de aprendizado, estágios extracurriculares, construir uma formação mais completa, você cai no mercado de trabalho um pouquinho mais preparado, um pouquinho mais experiente dentro da inexperiência do recém-formado. Saber lidar com a equipe, né, é um ponto fundamental, né? Uma equipe que está num ambiente que não é harmônico, assim, quando você está num ambiente, a gente está falando, né, do formou e agora, e a maior parte dos médicos, quando forma, tem a sua experiência primeira, hoje não mais na residência médica, mas num plantão de urgência e emergência, né? Então, definitivamente é um ambiente mais onde as pessoas mais começam a sua prática médica hoje, é um plantão de urgência e emergência, e depois você já citou medicina do trabalho, que hoje tem uma demanda muito grande, e também a medicina de família e comunidade, mas principalmente o plantão de urgência e emergência, quase todos os recém-formados vão passar por lá. A gente tem dado, né, Carol, 90%. Mas o ambiente ele já é tenso, né, porque tem todas essas confluências de situações que a gente comentou, a pessoa que não queria estar doente, ela não escolhe quem vai atendê-la, ela tem uma preocupação se ela será ou não bem atendida, ela não sabe o que vai encontrar, né? Então o paciente pelo lado do paciente é muito complexo. E ela não quer esperar, né? Ela não quer esperar, ela está angustiada, ela tem dor, ela está se sentindo mal, ela quer ser acolhida, né? E o médico
muitas vezes não tem um tempo de experiência o bastante para se sentir confortável com isso, né? E a equipe que está em volta, desde o atendente ao técnico de enfermagem, o enfermeiro, né? Os outros profissionais de saúde envolvidos na urgência e emergência, os colegas de outras especialidades. Então, nesse ambiente, a gente tem um número grande de pessoas e trazer harmonia para essa equipe, né? Fazer com que ela trabalhe conjuntamente, né? No propósito de cuidar das pessoas é fundamental. Quando a gente sabe que assim, muitas vezes eu já dei um plantão que tinha alguém que desarmonizava o ambiente. E isso era muito ruim, assim, eu saía cansadíssimo, assim, suga, né? te suga, o ambiente fica ruim. Então, ser um agente de harmonia é fundamental. Isso Paulo, você tocaram num ponto que e muitas vezes é nosso papel como médico, né? Assim, nós não somos os protagonistas nessa equipe, nós somos uma das peças da equipe, mas muitas vezes a gente já via final, é onde o paciente quer chegar. O paciente procura o pronto-socorro para um atendimento médico. Ele vai ser atendido pela equipe multidisciplinar e todos são muito importantes para isso, né? Mas a gente é responsável pela maior parte da experiência do paciente no pronto-socorro. E essa experiência do paciente ela passa por tudo, assim. E se nós, médicos, você citou, Carol, assim, nós médicos, a gente tem o poder de deixar aquela experiência ótima, mas tem o poder de deixar aquela experiência péssima. Então, assim, e muitas vezes, aquele paciente que está ali sofrendo, arredio, nervoso, se a gente chega e acalma aquela situação, a gente muda a visão dele do atendimento, da experiência que ele teve ali e conforta ele. Você pode prescrever a coisa mais simples do mundo para o doente. Você pode a forma como você lidar com aquilo e a forma como você conversa com aquele paciente, lidar com aquela situação, eu acho que muda aquele contexto. Então o paciente sai com uma sensação de nossa, estava morrendo de medo antes de vir para cá, mas eu estou saindo daqui muito melhor do que eu entrei. Então, assim, ele pode estar saindo ele vai sair com um diagnóstico, ainda nem medicado ele foi, mas eu estou saindo melhor. Então, assim, e ao contrário também é verdadeiro. Quando ele entra naquele ambiente que está sem harmonia, confuso, eu escuto uma analogia que eu sempre repito, um avião caindo, eu olho para o meu lado, o piloto está ali desesperado. Então, assim, é o paciente chegando grave no pronto-socorro, ele olha para o médico, está o médico desesperado. Ele olha para a equipe, está a equipe desconectada, brigando um com o outro. Isso dá um ambiente que ele teria que ter segurança, ele vai ter insegurança. Então isso é inseguro para ele, isso vai causar um desfecho ruim para o paciente e ainda vai piorar a experiência dele da família. Então, assim, é nosso papel como médico, eu acho que a gente fala isso, gerir essa equipe. É o ponto final dessa equipe, e não falo nem como centro, mas uma peça importante, o médico na gestão dessa equipe, na gestão dos conflitos com o paciente, com a família. Então, assim, porque muitas vezes onde a formação é melhor, a capacidade de gerenciar crises é melhor. Então, assim, a gente precisa ter essa visão, porque senão aquele ambiente que já é um ambiente, falo que hostil mesmo, e hoje um exemplo disso, que a maior parte das reclamações que eu tenho hoje de médico, eles falam que é a falta de confiabilidade clínica. E o que é isso? É a não construção de relação médico-paciente. Então, assim, o paciente chegar angustiado e sair mais angustiado que ele chegou. Então, assim, ele sai insatisfeito porque, nossa, assim, minha sensação é que não resolveu meu problema. E isso não tem a ver só com o tempo de formado, né? É o que você transmite para o paciente. De novo, essa segurança que você transmitiu. Você pode estar por dentro morrendo de medo de estar fazendo a coisa errada, mas você vai transmitir segurança, exatamente, porque é isso que ele foi buscar. Uma das coisas que ele foi buscar em você foi segurança, né? Tem um ponto que a gente estava falando da equipe multidisciplinar, né? E todo o conjunto de pessoas, seja da área da saúde, seja da área administrativa, que está no ambiente de atendimento, faz diferença. Mas a relação mais próxima que o médico tem
são com os enfermeiros, né, técnicos de enfermagem, os enfermeiros, supervisores de enfermagem, e é impressionante o tanto que a gente aprende muito com eles, né? É impressionante, assim, durante meus primeiros anos de formação, né, eu tinha na equipe de enfermagem, nas técnicas de enfermagem, nas enfermeiras, assim, uma parceria boa, e aprendia muito, porque elas me entregavam informações que muitas vezes, mesmo quando eu perguntava, não me era passado. Com certeza. Eu gosto de fazer analogia com a engrenagem. São peças da engrenagem. Quando a engrenagem está bem, está com óleo na engrenagem, está funcionando bem, as coisas fluem. E aí a gente tem o que a gente mais acredita e mais trabalha para realizar, que é o bem-estar do nosso paciente. A condução, o impacto na melhoria do nosso paciente. Quando a gente tem uma boa relação, enfermagem, supervisor, técnico, físio, fono, toda a equipe multi, todo mundo trabalhando próximo, trabalhando num ambiente saudável, a gente consegue fazer diferença na vida dos nossos pacientes e consegue resolver a vida deles mais rápido. No pronto-socorro, às vezes eu tenho o médico, né, tem a impressão de que eu vou ali dar meus plantões e vou embora. Não tem essa sensação de continuidade, mas ele está construindo alguma coisa ali, uma construção de relação com a enfermeira, com a equipe. E eu sentia muito esse retorno da equipe quando você tem um plantão harmônico, de falar assim, não, eu gosto de trabalhar nesse plantão, eu me sinto bem trabalhando nesse plantão, eu me sinto segura, porque do mesmo jeito que a gente fica segura nelas, e eu também sempre tive aquelas figuras principais, assim, ao longo da minha formação, enfermeiras que se tornaram meu porto seguro, assim, falar assim, nossa, o que você tá achando daquele paciente? Ela, não, tem isso aqui, doutora? E aí você vai lá, ela te direciona e te ajuda a entender melhor o contexto, completa a informação. Isso é muito valioso. E do pronto-socorro também. Muitas vezes a experiência desses profissionais pode ser até maior do que do médico. E essa troca, ela é fundamental. Então, uma outra característica valiosa é a humildade. Saber estar sempre pronto para aprender alguma coisa. A gente fala sempre que o médico ele nunca para de aprender. E essa é a maior qualidade nossa, assim, estar sempre pronto para adquirir novos conhecimentos e ter a certeza que nós estamos sempre em construção. Quando a gente está no início da nossa carreira, a curva de aprendizado ela é muito maior, ela é muito mais inclinada. Então, estar disposto, saber disso, nos permite aproveitar mais essas oportunidades de crescimento. Então, essa troca ela é riquíssima em qualquer ambiente, mas no pronto-socorro mais ainda, porque está todo mundo trabalhando sob estresse. Então, muitas vezes, o médico é essa figura de referência e a situação que mais exemplifica isso para mim é numa parada. Não tem situação mais estressante que uma parada. No pronto-socorro, você está muito exposto a isso. Se o médico perde o controle da situação, se ele não organiza e, como um maestro mesmo, vai orquestrando aquilo ali, todas as ações, a situação sai do controle. E aí você não tem a sensação de fazer o melhor que você pode fazer. Isso é muito frustrante. E isso a gente consegue amenizar se capacitando melhor, buscando informação, buscando conhecimento, buscando habilidade. Isso é construído, né, ao longo da nossa formação. E você falou uma palavra que é muito importante, né? E que é muito exatamente como o Paulo disse, assim, que é humildade, né? Saber que a gente está num time, né? Então, assim, um time ele não funciona como uma pessoa só. Ele funciona como em uma equipe. Hoje a gente vem de no passado do médico sendo ele é um maestro, mas ele era protagonista, assim, era só ele o protagonista, ele que ditava todas as regras e fazia tudo. Hoje não, gente, assim, o aprendizado com a enfermagem é fundamental, a gente está ali, até numa punção de acesso venoso. Quem me ensinou a puncionar um acesso venoso foi uma enfermeira. Então, assim, foi uma técnica de enfermagem, né? Então, assim, o quanto que isso é importante no dia a dia do médico, assim, ele reconhecer que, nossa, olha, e isso eu falo que a gente faz muitas corridas de leito no CTI, por exemplo, em que o técnico participa da corrida, assim, e na parte que ele tem que participar, eu falo que eu não estou ali vendo o paciente, ele está cuidando do paciente 24 horas por dia, é o técnico de enfermagem que está ali com o paciente. No pronto-socorro, ele é quem recebe o paciente na porta do hospital. Ele é quem vai cuidar do paciente em todo aquele momento que ele está ali. Então, assim, na unidade de emergência, é ele que vai te dar informações, ele que vai trazer,
doutor, olha, está acontecendo isso, está desse jeito, isso mudou, isso estava desse jeito, agora tá desse jeito. O paciente acabou de queixar tal coisa. Isso ele não estava queixando, está estranho isso. Então, assim, ele que vai te chamar a atenção para essas coisas. A gente não valorizar isso, a gente não ter a noção de que aquela pessoa está trabalhando junto com a gente, eu acho que é a receita para o seu plantão dar errado. E sabe uma coisa, assim, que é muito valiosa? Essa noção de pertencimento, assim, à equipe, que tendo a noção de que a gente está num time, a gente minimiza um pouco aquela sensação, isso não é meu papel, isso aqui é do enfermeiro, isso fragmenta o cuidado. Para o paciente é muito ruim e para o time isso é muito ruim. Uhum. Então, você está com o tempo ali, no começo, assim, a gente é uma esponja, né? Então, a gente quer absorver, ainda mais quando for recém-formado, você quer aprender tudo, então você quer participar de todas as partes do processo. Eu era muito assim, na residência, então eu ia ter uma punção, eu ficava lá pertinho para aprender como é que fazia. E aí, quando eu ouvia de algum médico falando assim, não, isso aqui não é meu papel, tudo bem, se você pode fazer, mesmo não sendo o seu papel, se você pode fazer aquilo naquele momento, você contribui para o time. E aí, quando for a vez da outra pessoa fazer uma coisa, algo a mais, que não é da função dela, ela vai fazer por você. E aí, a engrenagem, ela gira de uma maneira muito melhor. No CTI, a gente vê muito isso. Tipo, nossa, aquela médica me ajuda sei lá, numa punção, coisas básicas. Numa punção, você vai passar uma sonda, ou então proteger a cama do paciente antes de uma punção, porque a gente sabe o quão difícil é trocar todo aquela parte do lençol do paciente depois que você suja. Puncionar é muito fácil. Puncionei e deixei uma lambança lá pro enfermeiro, pro técnico. Isso é contraprodutivo. Aquela pessoa ela vai ficar muito mais tempo fazendo uma coisa que não precisaria se você tivesse preocupado. Então, ter essa noção, fazer esse algo a mais, te valoriza enquanto profissional e te faz brilhar mais no mercado de trabalho. Você vai ser uma pessoa benquista, as pessoas vão querer trabalhar com você. Isso faz muita diferença também. E, às vezes, é uma maturidade e uma visão que o recém-formado, que o estudante de medicina não tem. E, quando tem, se diferencia e se destaca. Eu acho que isso é uma outra coisa importante também, ter essa noção de pertencimento. Empatia ou não, né, Carol? Empatia. Gente, nós estamos... A gente já... voa, o tempo voa, perfeito. O tempo voa, a gente está chegando no final. E aí, agora, eu vou para a pergunta final, que é a pergunta inicial. Para a gente pegar as mensagens para a gente resumir para quem está com a gente. Formei. E agora, Carol? Busque a melhor formação que você pode enquanto profissional. Então, se certifique de que você está atrás do conhecimento, que você está buscando se capacitar para aquela posição que você almeja alcançar. Então, eu gosto de falar que a gente tem metas de curto, médio e longo prazo. A minha meta de curto prazo é dar plantão para garantir uma remuneração. É isso que eu vou fazer agora. Minha meta de médio prazo é passar na residência. Então, eu tenho 2 caminhos, eu posso trabalhar simultaneamente para os 2. Busque ser o melhor para as 2 funções que você almeja executar. Então, como que você vai fazer isso? Estudando, isso é fundamental. Formar-se e se capacitar sempre, continuamente. Eu acho que essa busca por entregar o melhor para o nosso paciente é o que nos move e é o que nos diferencia. Não pare, né? Então, assim, eu acho que a faculdade não é um fim, né? Então, formei e agora vou continuar, né? Então, assim, vou continuar me formando, me capacitando, como a Carol bem disse, me preparando cada vez mais, buscando conhecimento e investindo na minha formação, como médico, como pessoa, buscando amadurecer na profissão. Então, eu acho que isso é fundamental. É o clichê que o médico, nós médicos estamos sempre estudando, né? Então é isso, assim. Isso é uma das poucas coisas que são verdade na medicina, assim, né? O conhecimento ele não para. E hoje a gente vê que estar atualizado muitas vezes dura dias, horas, às vezes minutos. Então, uma coisa que saiu agora, que é uma atualização, daí minutos, isso já não é atualizado mais. Então, mantenha-se atualizado. Então, assim, se prepare para o mercado de trabalho, para você, e cada vez mais isso vai ser uma realidade. O mercado de trabalho médico está cada vez mais difícil. Então, quanto mais bem formado você tiver, e a formação não é só na faculdade, depois, eu acho que principalmente depois, inclusive,
quanto melhor preparado você tiver, melhor eu acho que você vai se inserir nesse mercado que está cada vez mais desafiador, né? Então, assim, estamos chegando próximo, a gente estava falando aqui nos bastidores aqui, em 2030 são 1 milhão de médicos, então é muito médico. Então, se a gente não estiver bem formado, a gente não vai conseguir ter espaço no mercado de trabalho. É questão do tempo, né, gente? Quando você forma, né, você tem vários caminhos, né? Quando a gente forma, você pode fazer a residência, você pode querer a residência, mas não conquistá-la, precisa, né, se fazer, conseguir iniciar um ganho financeiro, mas isso tudo, eu acho que a palavra para isso é, primeiro, calma, vai devagar, né? Pensa nas suas, eu costumo falar, lacunas formativas, pensa nas suas deficiências, quais elas são, como que eu consigo vencer essas deficiências, como eu consigo organizar meu tempo para que eu tenha a minha atividade que me dê uma remuneração, para aquela que eu almejo, para aquela que eu consigo construir meus sonhos, mas ao mesmo tempo, como que eu faço um pensamento de carreira de longo prazo. A gestão do tempo tem que envolver as duas coisas. E principalmente, inserido no ambiente que você está, né, sempre sentir, se você está desconfortável onde você está, você não tem opção. Não tem opção. Você precisa investir na sua formação para que você consiga estar no ambiente de trabalho com tranquilidade, né? O médico que está inserido num ambiente para o qual ele não está confortável, né, e ele se mantém assim, ele está errado. Ele precisa investir, né, para se capacitar para que naquele ambiente que ele está inserido, ele esteja confortável, assim, eu estou aqui, eu estou fazendo meu trabalho, né, eu estou tranquilo por estar aqui, né? Então isso faz toda a diferença e a gente não pode abrir mão disso. Gente, foi um prazer bater esse papo com vocês. Prazer todo nosso. Espero que vocês tenham gostado. Maravilhoso. E esperem, porque desta parceria aqui saem mais projetos, vão ter mais episódios de podcast, vamos logo, fiquem ansiosos aí, mas logo temos mais novidades, gente. Prazer. Prazer. Até a próxima. Prazer, Paulo. Obrigado.